Seja bem-vindo ao 5º capítulo do livro As Grandes Verdades da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre a sua casa é a casa de Deus. E você vai ficar muito feliz por entender e descobrir quem é a casa de Deus. Estou muito feliz e grato por você estar aqui. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho para que você receba as notificações do próximo capítulo. Este livro é surpreendentemente fabuloso, pois ele entrega para você informações sobre as metáforas da Bíblia. Então não perca nenhum capítulo para que você realmente encontre as respostas de muitas das suas perguntas. O universo trouxe você até aqui e também fez com que trouxéssemos até você essas informações. Seja grato por tudo aquilo que recebes todos os dias. Receber este presente é ser grato ao universo por você ter perguntado no dia certo, na hora certa e encontrar a resposta para as suas perguntas. Muito obrigada por você estar aqui. Continue nos acompanhando. Toda semana estaremos disponibilizando para você um novo capítulo. Vamos conosco nesta jornada. Você é a peça fundamental para que isso se continue, para que isso se perpetue, para que você realmente tenha a oportunidade que eu tive de descobrir e entender qual é o significado da Bíblia na nossa vida. Vem conosco para o 5º capítulo. Eu sou Lenice Reiner, do canal Siga Você Mesmo. Muito feliz e grato por você chegar até aqui para falar conosco hoje. A sua casa é a casa de Deus. E nós vamos começar este capítulo com o seguinte versículo da Bíblia. Não sabieis que me cumpria estar na casa do meu Pai? No livro de Lucas, capítulo 2, versículo 49. A casa de meu Pai é uma expansão maior de viver e dar. Você aqui está para levar uma vida plena e feliz, para expressar os seus talentos no mais alto nível possível. Em outras palavras, está aqui para levar uma vida abundante, repleta de alegria e beleza. Deve aumentar e multiplicar os seus poderes, afirmando constantemente pela manhã, ao meio-dia e à noite. Estou irradiando mais e mais do amor, luz, verdade e beleza de Deus em cada momento do dia. Ao transformar tal afirmação num hábito, ficará surpreso com as maravilhas que irão ocorrer em sua vida. O mundo inteiro será abençoado porque você passou a caminhar desse jeito, irradiando o calor do amor de Deus. Deixe de impor a sua opinião aos outros. Uma jovem estava tentando converter todas as pessoas da sua família ao estudo da ciência da mente. Elas ficaram ressentidas e rejeitaram todas as suas declarações, até mesmo recusaram-se a ler a literatura que lhes era oferecida. Este é o caminho errado. Deixe os outros em paz. Não tente coagi-los mentalmente a adotar sua maneira de pensar. Deixe de considerar todas as diferenças entre as crenças religiosas. Em vez disso, pense na unidade fundamental de todas as religiões. A religião de um homem é o seu relacionamento com Deus. Se ele está feliz e satisfeito, se encontra conforto em suas crenças, não tente lhe impor a sua opinião. Uma jovem luterana curada por ministra da igreja unitarista. Conversando com uma ministra unitarista, ela me contou a história de uma jovem luterana que estava no hospital gravemente enferma e pediu-lhe que fosse rezar junto. A ministra unitarista atendeu ao pedido e disse à jovem: junte as mãos com as minhas e rezaremos por Jesus para que a cure. A jovem ficou completamente curada. Pode-se chamar isso de fé cega. Foi a convicção subconsciente da jovem luterana que acarretou a cura. Existe um único poder curativo que está à disposição de todas as pessoas. Este poder curativo está no subconsciente de todas as pessoas vivas. O resultado acontece de acordo com a convicção da pessoa que está rezando. Muitas pessoas acreditam que a cura será proporcionada por um Jesus pessoal ou por um Buda individual. Acabam obtendo resultados de suas convicções. Quer o objetivo da fé seja falso ou verdadeiro, você obterá resultados de qualquer maneira, por causa da sinceridade da crença e não por causa da coisa em que acreditava. Há muitas pessoas que creem no uso de amuletos, talismãs, relíquias sagradas,
para alcançarem curas milagrosas. Também obterá resultados. O caminho certo. Se uma pessoa está doente, jamais lhe diga: você teve pensamentos errados. Sua crença religiosa é completamente errada. Tudo isso estará contribuindo para agravar ainda mais o estado da pessoa. Se a pessoa está disposta a lhe escutar, ensine-lhe tudo o que sabe sobre as maravilhas dos poderes curativos, curadores dentro de cada um de nós, como usar essa mente construtiva. Não tire de ninguém a sua crença ou convicção religiosa, a menos que possa lhe dar algo melhor, que a pessoa tenha condições de usar para se tornar melhor, mais nobre e mais digna. Olhando por detrás dos símbolos. Por trás de todas as religiões do mundo, vamos encontrar a verdade oculta. O fato é que a verdade tem de ser encoberta por uma densa camada de rituais, cerimoniais, símbolos, liturgias e interpretações diversas. Mas só há uma única verdade, e Deus é a verdade, que é a mesma ontem, hoje e sempre. Infelizmente, as verdades eternas e os princípios da vida estão perdidos em dogmas. Elas também proporcionam respostas. As preces das pessoas também são atendidas nas igrejas ortodoxas. É muito melhor, no entanto, conhecer as leis da mente e aprender a usar a prece científica. Seria cruel tirar todas as crenças do homem e não lhe dar nada em troca. O homem aceitará este novo ensinamento sobre o qual estou escrevendo quando estiver preparado, mas não pode ser coagido a recebê-lo. Ela temia a magia negra, pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Agora poderá-se dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? Isso você encontra no livro de Números, no capítulo 23, versículo 23. Uma jovem que trabalhava num escritório foi informada de que uma colega estava recorrendo à magia negra contra ela. Expliquei-lhe que a magia negra não passa de uma inversão da lei de Deus, que é sempre o bem. Se eu desejo o mal a outra pessoa, devo estar num estado extremamente negativo. Assim sendo, acarretarei o mal a mim mesmo e serei atormentado, pois o meu ânimo é criativo. A única maneira pela qual o meu pensamento negativo pode afetar outra pessoa é esta aceitar totalmente, estupidamente, a minha sugestão, concedendo-me assim o poder de atingi-la. Neste caso, a outra pessoa irá se tornar a vítima. Mas se a outra pessoa achar graça de mim e do meu suposto poder, então todos os pensamentos negativos serão como um bumerangue e se voltar contra mim, ou seja, meu ânimo é autodestrutivo. O feiticeiro da Áustria e das selvas da África sempre envia a vítima visando a mensagem de que sua imagem está sendo queimada. A vítima é denominada pelo pânico e acaba sendo morta pelo medo de que ela própria engredou. O homem consuma a magia negra ao acreditar nela. Embora a outra pessoa esteja trabalhando negativamente contra você, irradiando imprecações e execrações e visando-o morto. Na verdade, é incapaz de fazê-lo, porque não deseja a morte para si mesmo. Aconselhei um homem, por exemplo, a deixar de desejar a morte da mulher. Os dois se odiavam. Ele rejeitou o conselho e morreu pouco depois. A mulher, no entanto, continua viva e muito bem. Não se esqueça de uma coisa: se está seguindo pela vida na consciência do amor de Deus, as vibrações baixas e negativas da mente da massa não podem afetá-lo. Todos estamos suscetíveis às vibrações negativas, isto é, os medos e ansiedade da mente coletiva. Se você está defendido, não poderão prejudicá-lo. Desvencilha-se de tudo, torna-se impermeável. Não se pode atrair o que é diferente de nós. Só se atrai para a nossa experiência o que é compatível com o nosso ânimo e estado de consciência. Caminhe com Deus em todos os momentos, compreendendo que Deus é soberano, supremo, seu governante, guia e conselheiro. E nada absolutamente vos causará dano. Lucas, capítulo 10, versículo 19. Não farão mal nem dano algum em todo o seu monte, diz o Senhor, no livro de Isaías, capítulo 65, versículo 25. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas na tribulação e me cerca de alegria, cantos de livramento. Salmos, capítulo 32, versículo 7. Pois contra Jacó
Um homem consciente no único poder, Deus, não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Um homem governado por Deus que reconhece a soberania do Espírito. Isso você encontra no livro de Números, capítulo 23, versículo 23. Pois dissesse: o Senhor é meu refúgio, fizesses do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Salmos 91, 9 e 10. Isso você pode ver que tudo aquilo que acontece com você somente acontece porque você permite. E se você quer mudar algo, mude o foco do seu pensamento. Porta para a verdadeira expressão. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte. Este é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Livro de João, capítulo 10, versículo 1 e 2. Eu sou é a porta. Isso significa que a sua própria consciência é a porta para toda a expressão. Em outras palavras, você deve ter o equivalente mental fixado no subconsciente a fim de se manifestar o que deseja e o que quer alcançar na sua vida. Quando tentar realizar extremamente o que não sentiu como verdadeiro interiormente, irá inevitavelmente fracassar. Por exemplo, quando um homem afirma ser algo diferente do que realmente sente, como o de um grande ator, embora não sinta no seu coração que isso é verdade, está roubando de si mesmo, é o ladrão mencionado nos versículos acima. Deve afirmar e sentir sinceramente que é um grande ator. Além disso, deve dramatizar o papel. Na medida em que continuar a afirmar e sentindo que é um grande ator, o poder do subconsciente irá apoiá-lo e ele assumirá concretamente o papel. Os estados da mente concretizados são as ovelhas mencionadas. O sentimento de ser que você deseja deve sempre preceder o estado concretizado, resultando na manifestação objetiva do que é sentido como verdadeiro subjetivamente. Depois de fazer sair todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. João capítulo 10, versículo 4 e 5. Você é um estranho quando está simplesmente declarando em palavras que é rico e próspero, quando na verdade não o é. As ovelhas, os estados que deseja concretizar, não o seguirão. Você está meramente se gabando e fingindo. As ovelhas não ouvirão tal voz porque não é a verdadeira voz. Você deve chegar a uma decisão definitiva de que Deus é a única fonte verdadeira de suprimento, que as riquezas de Deus estão circulando em sua vida e que há sempre um excelente divino. Escreva tais verdades como a mente consciente no subconsciente. Pode fazê-lo através da repetição, fé nas leis da mente e uma expectativa alegre, sabendo que tudo o que transmite ou grava no seu subconsciente irá se consumar. Deve sentir a verdade do que afirma. O subconsciente aceita a sua convicção. O que realmente acredita na sua mente consciente será aceito pelo subconsciente. Meros verbalismos não são suficientes. Muitas pessoas afirmam prosperidade, sucesso e riqueza, mas a convicção subconsciente é, na verdade, de carência, limitação e fracasso. O consciente e o subconsciente devem sincronizar e concordar. Quando os dois estão de acordo com a prece atendida, pense bem e descobrirá que não é difícil compreender que Deus é a única fonte de saúde, riqueza, paz e inspiração de todas as coisas. Há apenas uma única fonte. Tudo aquilo que você vê saiu da mente do homem ou da mente do infinito. A riqueza é um estado da mente. A pobreza é um estado da mente. Tudo o que acontece é uma decorrência do que você acredita. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe darão ouvidos. João capítulo 10, versículo 8. Certa ocasião, ouvi um clérigo dizer a um auditório que este versículo significa que todas as religiões anteriores ao cristianismo eram falsas. Evidentemente, é uma tremenda estupidez e absurdo, pois Deus não faz acepção de pessoas. Atos capítulo 10, versículo 34. Há um velho aforismo hindu que diz:
Quando você lhe dá nome, não pode encontrá-lo, e quando o encontrar, não pode lhe dar nome. Como se pode rotular amor, paz, alegria, felicidade, inspiração, orientação, boa vontade, compaixão, misericórdia, bondade, iluminação ou riso? Qualquer homem que caminha sobre a terra pode entrar em contato com a presença de Deus e receber uma resposta. A presença de Deus atenderá à prece de qualquer homem, independente de sua convicção religiosa. Deus também atende à prece do ateu, que diz que não existe Deus. O homem que acredita na bondade de Deus na terra dos vivos e que vive na alegre expectativa do melhor na vida é o homem que possui a verdadeira fé. O homem que duvida do amor, alegria e maravilhas do infinito, não crê na resposta do infinito a seu próprio pensamento, é o verdadeiro ateu. Explicação do livro de João no capítulo 10, versículo 8. Não deixe que coisa alguma interfira com a sua convicção no poder do Todo-Poderoso operando por você. Se acredita, por exemplo, que condições exteriores, como pessoas, circunstâncias ou acontecimentos correntes atrapalham suas possibilidades de realizar o que deseja, está profundamente equivocado e vivendo como um ladrão e salteador, porque está roubando a si mesmo da alegria da prece atendida. Está dizendo que as condições e pessoas são maiores do que Deus, que é um absurdo. Em outras palavras, está transformando as outras pessoas em deuses e, sendo assim, injusto com você próprio. Não há nada que se oponha à onipotência. Não há nada que possa reduzi-la ou desvirtuá-la. É toda poderosa e não existe qualquer outro poder. A encruzilhada da vida. Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, no qual ninguém ainda notou. Desprendei-o e trazei-o. Marcos capítulo 11, versículo 2. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora da rua, e o desprenderam. Marcos capítulo 11, versículo 4. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes e nele Jesus montou. Marcos capítulo 11, versículo 7. Todos nós estamos na encruzilhada todos os dias. O jumentinho na encruzilhada é o seu ânimo, o seu estado mental e emocional, antes de entrar nas profundezas de si mesmo. O jumentinho representa o estado indisciplinado. Vamos supor que você tenha um desejo de cantar e possui uma voz maravilhosa, mas não consegue exibi-la nos palcos ou no rádio. Deve então se disciplinar e afirmar com convicção: Deus me deu esta voz e abre o canal perfeito para mim, cantando as suas cadências maravilhosas através de mim. Imagine que está diante do microfone ou no palco cantando maravilhosamente, gloriosamente perante uma plateia imaginária. Sinta a emoção e a alegria. Passe esse filme imaginário em sua mente frequentemente. Na medida em que persistir, está disciplinando o jumentinho, o desejo indisciplinado anterior. E a imagem mental, através de constantes exercícios da mente, será absorvido pelo subconsciente e irá se concretizar nos talentos da ordem divina. A encruzilhada também indica nossas capacidades de escolher, dividir e optar. Verifique o que leve para o fundo de si mesmo todas as noites. Ao dormir, o consciente e o subconsciente se encontram criativamente. Os últimos conceitos que tem ainda desperto fica registrado no subconsciente. Em outras palavras, o ânimo consciente anterior do sono passa para o subconsciente que o concretiza, quer seja bom ou ruim. Seja reações às impressões de hoje que moldam o amanhã. Tome cuidado com as suas reações, pois constituem os ânimos que, se levados para a sua mente mais profunda, irão se concretizar. Você pode controlar as suas reações e assim os ânimos. Eles levarão o jumentinho a Jesus. Um dos significados de Jesus na Bíblia é a razão iluminada. Também significa eu sou. Os nomes Jesus e Josué no Antigo Testamento são idênticos. Ambos significam Deus é o Salvador, ou a solução para todos os problemas. E como tal Deus habita em cada um de nós, você é o próprio Salvador. A palavra Jesus também significa o seu desejo, cuja realização irá salvá-lo de qualquer situação difícil. Você leva o seu desejo ao eu sou, que é a consciência interior. Ao sentir a realidade do desejo e regozijar-se,
por saber que o poder supremo está agindo por sua conta, sustentando esse ânimo. O significado da frase "de nele Jesus montou", você cavalga o ânimo. Isso significa que permanece fiel ao desejo até alcançar Jerusalém, que é a cidade da paz, ou a impregnação do subconsciente. Depois da impregnação do subconsciente, o desejo, como uma semente, se dissolve e você experimentará a manifestação do seu ideal. Este é o significado de "e Jesus entrou em Jerusalém". Lembrando que Jerusalém significa o seu subconsciente. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: "Mestre, eis que a figueira que amaldiçoasse secou". Livro de Marcos, capítulo 11, versículo 20 e 21. Uma completa rejeição da carência, uma recusa em aceitar a limitação ou a aceitação do fracasso, faz com que define e seque a ideia da carência. Que nunca mais ninguém coma das suas frutas. Isto você encontra no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 14. Isto significa que não haverá aceitação de dúvida daqui por diante e nenhuma admissão de carência. A figueira da Bíblia é um símbolo de carência, sofrimento e limitação. Movimento perpétuo. Os homens falam de movimento perpétuo. É algo que nunca pode ser obtido mecanicamente. O único movimento perpétuo é a consciência, a percepção, o eu sou. Isto é autoexistência e é algo eterno. Não precisa de nenhuma outra força. É a velocidade ou vibração inicial. Assim sendo, todas as vibrações são vibrações menores da unidade. São modificações da única presença e do único poder. Se você fixa algo em sua mente agora, por exemplo, fica preso ao seu movimento e a coisa é gravada no subconsciente, sendo concretizada. Duas coisas não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Assim, o estado antigo desaparece. Uma mulher, por exemplo, tentou vender o prédio do apartamento em várias semanas. Uma noite ela ficou com a mente serena e na imaginação levou um comprador em perspectiva a conhecer o prédio, mostrando-lhe os livros que figuravam os lucros e todas as instalações, e ouviu-o dizer: "O negócio está fechado". Ficou ouvindo essa declaração sucessivas vezes enquanto adormecia. Pela manhã sentia-se em paz. O movimento de sua mente em relação à venda cessara. Conseguira alcançar uma concretização subjetiva do seu desejo e estava em paz. Não tinha mais qualquer desejo pelo qual rezar. Naquele mesmo dia, um homem foi procurá-la, examinou o prédio e fechou o negócio. O preço era certo, o comprador era certo e o tempo era certo. O poder da fé cega. Numa das minhas viagens à Europa, conheci um parente distante que me contou uma experiência muito interessante que lhe acontecera. O pai dele estava morrendo de câncer e viera da Austrália para visitá-lo. Ao se encontrar com o pai, disse-lhe imediatamente: "Pai, trouxe-lhe algo maravilhoso, um pedaço da verdadeira cruz. Tem curado muitas pessoas. Não posso retê-lo. Tenho que devolvê-la ao bispo que me emprestou, em troca de uma quantia considerável, a fim de curá-lo." E encostou no pai aquele pedaço de madeira da suposta cruz verdadeira. Naquela noite, o pai dormiu com o pedaço de madeira sobre o peito. Teve uma cura completa. É claro que toda a história havia sido inventada pelo filho. O fragmento de madeira fora apanhado ao acaso em Sydney, na Austrália. Para causar efeito, guardaram numa caixa de prata. Imaginara a história e ateara a imaginação do pai. Um homem profundamente religioso. Assim, o pai ficou crendo que era mesmo um fragmento da verdadeira cruz. Era nada mais do que a fé cega. Vai-te e seja feito conforme a sua fé. Mateus, capítulo 8, versículo 13. O pai teve uma cura instantânea, que foi decorrente da completa aceitação do poder mágico do contato do que acreditava ser um fragmento da verdadeira cruz. Paracelso diz: "Não importa que o objeto da sua fé seja verdadeiro ou falso, obterá os mesmos resultados." Não tente destruir as convicções de outros, nem incutir-lhes uma nova filosofia. Os outros podem não estar prontos para isso. As convicções que acalentam constituem a sua muleta. Se tirar a muleta, inevitavelmente cairão. Eleve-os em sua mente e coração e saiba que a luz curativa de Deus flui através deles
em amor transcendental e que o Espírito da Verdade leva a todos a se encontrarem. Seu objetivo na vida. Se você tem uma arma e está engatilhada, pronta para atirar, pode mirá-la na direção que escolher. Muda de direção ou de alvo à vontade, mas perdoe todo e qualquer controle no momento em que puxar o gatilho. Não pode mais controlar a direção ou efeito. Da mesma forma, quando está concentrado num ânimo de carência ou fracasso, assim dormindo reproduz e colhe resultados. A língua inglesa é chamada a língua dos anjos. Um anjo é uma atitude da mente, um mensageiro de Deus. Também significa o ângulo para o qual você aponta. Existem incontáveis anjos ou atitudes da mente. Portanto, o seu ânimo é que determina se é um objetivo bom ou ruim, um anjo bom ou um anjo ruim. Discipline a atitude da mente e contemple o que é maravilhoso e proveitoso. Sua câmera possui uma lente. Focalize corretamente até ver o objetivo ou pessoa nitidamente. Depois, tire um instantâneo. Da mesma forma, seu ângulo ou foco deve estar sintonizado e focalizado com o seu ideal. E eu pergunto para você, qual é o seu ideal? Se você não souber clara e definitivamente qual é o seu objetivo, seu sonho ou desejo, nada acontecerá, pois nada está impresso em sua mente. O que você semeia, você colhe. Porém, se você não semear nada, como é que você quer colher? Você dá nome a todos os animais. A Bíblia diz que Adão deu nome a todos os animais, estados animados de consciência, emoções, ânimos e sentimentos. Cada homem é Adão. Você dá nome a todos os animais. Quer se sentir feliz? Quer se sentir triste? Quer se sentir irado, deprimido, alegre ou ressentido? Você dá nome a todos os animais. Cada fato natural pode ser encarado como um símbolo de um fato espiritual. Todas as aparências na natureza correspondem a um estado da mente. Pode-se dizer, por exemplo, que um homem num acesso de raiva é um leão. Um homem esperto e astucioso é uma raposa. Um homem com convicção profunda de que é uma rocha. Um homem espiritualizado que é uma tocha para os outros. Um cordeiro simboliza inocência. Uma serpente é traiçoeira. As flores expressam beleza. Quando a Bíblia fala em luz e trevas, está se referindo ao conhecimento de Deus e ignorância da verdade. Todos nós estamos sujeitos a ânimos incontáveis ao longo do dia. Se você vai dormir com a soma dos ânimos do dia, terá experiências específicas no dia seguinte, a menos que neutralize esses ânimos pela contemplação das verdades de Deus antes de dormir. O inferior está sempre sujeito ao superior. As verdades espirituais possuem as vibrações mais altas. Seus ânimos são produzidos pelas reações aos eventos, experiências e notícias do dia. Se uma pessoa amada lhe conta um desastre terrível e você sente compaixão, torna-se unido a ela e identifica-se com os aspectos mórbidos da situação. Assim sendo, vai expressar carência. Não poderá ajudá-la dessa maneira. O que importa não é o que lhe acontece, e sim como pensa a respeito. Você pode elevar a pessoa em seus pensamentos pela prática da presença de Deus, ou pode afundar junto nas areias movediças. Enviou-lhes a sua palavra e os curou. Salmos, capítulo 107, versículo 20. E desta forma terminamos o 5º capítulo. A sua casa é a casa de Deus. Muito feliz e grata por você estar conosco nessa jornada. Tenho certeza que as revelações contidas nesse capítulo e neste livro podem transformar a sua vida. Saiba exatamente interpretar a forma ideal. A sua consciência é a consciência de Deus. Deus está dentro de você. E quando você entender que Deus está dentro de você, você vai compreender que Deus também está na outra pessoa. E você jamais fará mal a Deus, pois se estiver fazendo mal a outra pessoa, estará fazendo mal a si mesmo. Tudo o que desejares em seus pensamentos para os outros, não é para os outros, é para si mesmo, pois no universo não reconhece o outro, existe apenas você. Comece a fazer o bem, sentir o bem e pensar o bem, vibrar na emoção das coisas boas. Suas emoções determinam as suas atitudes.
Controle as suas emoções. Aproveite a inteligência emocional para transformar a sua vida. Eu sou Lenice Reiner, do canal Siga Você Mesmo. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora mesmo. Faça parte dessa história. E lembre-se de ativar o sininho para receber as notificações do 6º capítulo. A imaginação, a oficina de Deus. Este capítulo também será revelador. Então vem com a gente e eu te vejo no próximo capítulo. Até lá!